Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, fico muito feliz mais uma vez de estar reunido com os irmãos, com cada um de vocês, para que juntos nós possamos buscar a face do nosso Deus. Quantos aqui querem buscar a face do Senhor essa noite? Glória a Deus. Queridos, eu busquei uma palavra da parte de Deus para este momento tão especial. E o Senhor me deu um título muito importante para um tema, algo muito importante para compartilhar com cada um de vocês que está neste lugar. O título dessa mensagem é O Encontro. Amém? Você vai entender um pouquinho mais no decorrer dessa mensagem. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, o capítulo de número 4. À medida que você achar João capítulo 4, você tem a liberdade aí no seu lugar de glorificar a Deus. Você tem a liberdade de glorificar aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é maior sobre todas as coisas, aquele que é tudo em nossas vidas. Amém? Evangelho de João, o capítulo 4, a partir do versículo 1, acharam? E assim diz a palavra do nosso Deus. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez a Galileia. Versículo 4, era necessário passar por Samaria. Repita comigo isto. Era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Versículo 8, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E nós terminamos aqui no versículo 9, que diz assim: a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Feche os seus olhos mais uma vez. Por favor, feche os seus olhos. Pai, eis aqui a tua palavra. Que em mais essa noite não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo, que é real neste lugar, a ministrar em nossos corações. Pai, nós saímos das nossas casas, largamos os nossos afazeres, sedentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. E nós cremos que nós não sairemos daqui da mesma maneira, mas através do teu poder, através da tua presença, que é viva neste lugar, nós sairemos daqui transformados para a glória do teu santo nome. Que nada possa roubar a nossa atenção neste momento, mas que o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos estejam voltados somente para o Senhor neste momento. E a igreja pode dizer amém? Amém. Sabe, queridos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada e olhamos para a vida de Jesus, nós vemos que o seu ministério, ele foi marcado por alguns encontros. Encontros esses que foram com homens e mulheres comuns. Não eram super-homens, não eram pessoas extraordinárias, mas eram homens e mulheres comuns, assim como eu e como você. Mas a partir do momento que Jesus, ele cruzou a vida dessas pessoas, a vida delas foram totalmente transformadas. Foi assim que aconteceu com uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. Ela sofria de um fluxo de sangue, mas quando Jesus cruzou o caminho dela, aquela hemorragia foi estancada e ela recebeu a cura. Foi assim com um homem que era um cego de Jericó. Ele era cego, ele não podia enxergar,
E de repente aquele cego, ele ouve um grande barulho, uma grande multidão que estava alvoroçada. E ele pergunta: o que está acontecendo? E de repente alguém surge naquele lugar e fala assim: é Jesus, o Nazareno que está passando. Aquele homem rapidamente, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus cruzou o caminho dele. E aquele homem que antes ele não enxergava, ele só ouvia falar de Jesus, ele começa a enxergar, porque ele recebe o seu milagre e ele contempla a face do Mestre. É assim que acontece quando Jesus ele cruza o nosso caminho. Teve um homem também, um homem que ficou muito conhecido, até fizeram uma música com o nome dele. Era um homem de pequena estatura. Como era o nome dele? Zaqueu. Um homem de grande posição, mas de pequena estatura. Uma vez ele ficou sabendo que Jesus iria passar. Ele sobe numa figueira brava para observar Jesus passando. E de repente Jesus se apresenta a ele, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque convém que hoje eu entre na sua casa. Ele entrou na casa de Zaqueu, e quando ele entrou, a vida de Zaqueu e a sua casa foi totalmente transformada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus ele entra na minha e na sua casa, a nossa vida e a nossa família é transformada. Foi assim que aconteceu também com um homem que estava há 38 anos, ele era aleijado, ele estava diante de um poço que chamava Betesda, ele estava esperando o seu milagre. Eu creio que os familiares dele, durante todo esse período, levavam ele lá e deixavam ele estava esperando, mas ele não alcançava o seu milagre durante tanto tempo. Mas chegou um dia, que Jesus cruzou o caminho dele, e Jesus olha para aquele homem, e diz assim: você está esperando o teu milagre? Eu imagino. Pega o teu leito, levanta e anda. A palavra de Deus diz assim que imediatamente, aquele homem que estava ali há 38 anos, esperando o seu milagre, ele pegou o seu leito, ele levantou e ele começou a andar. Eram 38 anos esperando o seu milagre, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu a sua cura. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não sei se é 1 ano. Eu não sei se são 5 meses. Eu não sei se são 10 anos, 20, 38 anos que você está esperando o seu milagre. Mas nessa noite, se você tiver um encontro com Jesus, você pode receber o seu milagre. Quantos aqui querem ter um encontro de Jesus de Nazaré essa noite? Eu convido vocês para que nós possamos mergulhar no texto de João capítulo 4, o nosso texto base, onde nós veremos um dos encontros mais lindos da Bíblia Sagrada. Aqui nós vemos o encontro de Jesus com uma mulher que a Bíblia, ela não fala o seu nome, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher samaritana. Quantos querem ouvir essa história? Vem comigo. João capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 4. Nessa passagem nós vemos que os fariseus, eles ouviam falar que Jesus, ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus que batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, ele saiu da Judeia e voltou para Galileia. E era necessário passar por Samaria. Eu quero que você preste muita atenção. Eu vou falar um breve contexto para que nós possamos entender essa mensagem. Jesus e seu ministério, eles estavam se tornando cada vez mais populares. Certa vez, João Batista, aquele que veio preparar o caminho, viu Jesus vindo ao seu encontro. E ele disse assim perante todo o povo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Logo depois, um tempo depois, Jesus, ele estava em uma festa de casamento, e sabe o que aconteceu? Acabou o vinho. Jesus, ele olha para aquele povo e diz assim: coloque água nessas talhas, nessas vasilhas, nesses recipientes. E Jesus, ele opera o seu primeiro milagre. Lembram qual foi?
ele transformou a água em vinho. Logo depois, a Bíblia nos conta que Jesus, ele começou a fazer muitos sinais, e o povo começou a acreditar nele. Jesus pregava o evangelho do reino, assim como João, ele começou a pregar arrependimento. As pessoas começaram a vir até Jesus, e ele estava batizando, ou melhor, como diz a palavra de Deus, os seus discípulos estavam batizando. E sabe o que aconteceu? Preste atenção, os discípulos de João, com um judeu, eles levantaram ali uma contenda, naquele mesmo período, a respeito de purificação, a respeito de que Jesus estava batizando, e as pessoas estavam indo até ele, e aquilo chegou até os ouvidos dos fariseus, que era um grupo religioso, que não acreditavam que Cristo, ou melhor, que Jesus era o Messias. Aí Jesus, para não causar confusão, porque esse não era um propósito, para não causar nenhuma contenda com os discípulos de João, e nem tampouco com os fariseus, ele falou, não, eu vou me tirar para a região da Galileia, é para lá que eu vou. Só que um detalhe interessante, um pouco mais à frente nós vamos ver uma coisa, e aqui está o grande detalhe. Os judeus, eles não se davam com os samaritanos, e era necessário, como diz a palavra, passar por Samaria, só que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê, Paulo? Isso já é uma conversa antiga, isso vem desde o tempo do reino dividido. Israel, as 12 tribos de Israel faziam parte do Reino Unido, no tempo de Saul, Davi e Salomão. Cada um reinou durante 40 anos. Mas após a morte do rei Salomão, as 12 tribos de Israel, elas se dividiram. 2 foram para o Reino Sul, a capital era Jerusalém. E outras 10 foram para o Reino Norte, e a capital era Samaria. Está dando para entender? Israel teve 2 cativeiros muito famosos que a Bíblia nos conta, o babilônico e o cativeiro assírio. 722 antes de Cristo, o reino do norte, que a capital era Samaria, foi tomada pelos assírios. Só que um detalhe, nem todos os judeus foram levados cativos, alguns ainda permaneceram naquela região da Síria. E os assírios, eles trouxeram outros povos pagãos, povos que não serviam a Deus, e eles se juntaram com os judeus que estavam ali, que permaneceram, e eles se deram em casamento, houve uma mistura de povos, e daí que surge os samaritanos. A maneira de cultuar deles era diferente, eles até acreditavam em Deus, acreditavam no Pentateuco, mas eles também eram um povo idólatra, e quando os judeus, que adoravam em Jerusalém, ficaram sabendo disso, eles não aceitaram, tanto que eles nem adoravam em Jerusalém, eles construíram um templo no Monte Gerizim, em outro lugar. Então havia um conflito, havia uma guerra, eles não aceitavam, havia uma rixa entre eles, um não aceitava o outro. E é aqui que começa a nossa mensagem. Jesus está voltando para a Galileia. Aí os discípulos, eles dizem assim, imagino eu, Senhor, vamos por aquele outro caminho? E o Senhor Jesus responde assim, não, nós vamos passar por Samaria. E outro discípulo se levanta e fala, Senhor, nós vamos por aquele outro caminho, é um pouco mais longe, mas lá talvez nós vamos ter um pouco mais de provisão, um pouco mais disso, daquilo. E o Senhor Jesus olha firme e fala, é necessário nós passarmos por Samaria. Mesmo que há uma rixa, mesmo que há um desconforto, é necessário passarmos por Samaria. Aqui começa o nosso grande encontro. Sabe, queridos, o versículo 7 diz que quando eles chegam ali na região de Samaria, e isto já estava na agenda de Jesus. Ele não fala isso por acaso. Ele fala que ele tinha que passar por lá, era necessário, porque isso já estava na agenda dele, na agenda divina de Jesus. Porque lá ele teria um encontro com os samaritanos, e ali ele ia transformar a realidade daquele povo. Talvez você pense assim, por que eu estou aqui hoje?
Porque eu estou aqui essa noite, você está aqui essa noite, porque isso já estava na agenda de Jesus. Era necessário que esse culto também acontecesse. Era necessário que esta reunião acontecesse neste lugar, para que eu e você possamos ter um encontro com Jesus. Para que eu e você possamos ter a nossa vida transformada. Sabe, queridos, quando aquela mulher, ela vem tirar água do poço, ela está em um lugar onde Jesus também ele tinha parado. A Bíblia nos fala que Jesus estava cansado, e ele, mais ou menos ao meio-dia, ele para ali no poço de Jacó, e os seus discípulos vão até a cidade comprar comida. É nesse momento que essa mulher, ela chega. A vida dessa mulher, ela não devia ser tão fácil. O versículo 18, o qual ainda a gente não leu, mas a gente chega lá, nos mostra que ela tinha 5 maridos. Ela já teve 5 maridos, e o que ela tinha agora, não era o seu marido, assim como fala a palavra de Deus. Estudos nos dizem que, geralmente as mulheres, elas vinham buscar água em um grupo, de manhãzinha, ou perto do final da tarde, para até evitar o sol. O fato dessa mulher estar sozinha ao meio-dia, pode indicar que a sua vergonha pública a havia levado a isolar-se das outras mulheres, ou até outra hipótese, uma exclusão imposta pelas mulheres daquela comunidade. Porque uma mulher que teve 5 maridos, e o que ela tinha agora não era dela, era mal vista pela sociedade, ou seja, ela tinha problemas conjugais, ela estava tendo uma imagem de uma prostituta, ela era excluída pela sociedade, ela era uma mulher que estava com um vazio dentro do seu peito, ela era uma mulher desacreditada, mas ela caminhava ali para aquele poço, acredito eu, com um pouquinho de esperança dentro do seu peito. Quando ela se depara com Jesus, o que aquela mulher mais quer é pegar a sua água calada e sair da presença daquele homem, porque ela sabia que se Jesus ele descobrisse aquilo que ela estava vivendo, ela poderia ser morta, porque Jesus era um sacerdote, Jesus era um judeu, ele era um rabino, ele era um mestre, a sua roupa falava a respeito disso, e ela sabia que se alguém chegasse e falasse para Jesus, olha, essa mulher é uma mulher prostituta, é uma mulher que está fazendo isso, fazendo aquilo, ela é mal vista, ela podia ser morta naquele lugar, ela poderia ser apedrejada. Então ela vai ali em silêncio, e logo ela quer sair com a sua água, mas de repente, o Senhor Jesus, Ele quebra aquele silêncio, Ele diz assim para ela, dá-me de beber. Aquilo mexe com aquela mulher, e ela se levanta em uma defensiva, e ela lhe dá uma resposta grosseira, como diz o versículo 9, ela fala assim para ele, como sendo você judeu, pede para mim água, que sou uma mulher samaritana, vocês não têm uma rixa conosco? Não há uma contenda? Como você se levanta para pedir água para mim? Sabe o que eu aprendo aqui? Que para salvar uma pessoa, Jesus ele não faz acepção. Para que ele possa salvar, Jesus ele não faz acepção de pessoas. O lado divino dele sabia tudo o que aquela mulher ela estava passando. Ele sabia da vida daquela mulher. Além de tudo, ela era uma mulher samaritana. Ei, muitas vezes você pode estar na mesma situação dessa mulher. Muitas vezes você pode estar com a sua família destruída. Ou até mesmo você pode estar desacreditado pela sociedade. Muitas vezes você pode estar sendo mal visto pela sociedade, porque você está nos vícios.
porque você está na prostituição, porque você está em uma vida torta. Muitas vezes você pode estar sendo rejeitado por outras pessoas, estar andando por aí sem valor, pensando em parar com tudo. Não é assim que às vezes nós sentimos? Passamos por diversas situações, que muitas vezes dá vontade de parar com todas as coisas. Mas assim como eu acredito na vida dela, aí no seu coração e no meu coração, ainda tem um pouquinho de esperança. Sabe, queridos, independente de quem você seja, independente daquilo, a situação que você está passando, o Senhor Jesus, Ele veio ao teu encontro para mudar a sua realidade. Foi assim que aconteceu com aquela mulher. Jesus foi ao encontro dela para mudar a sua realidade. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai lá procurar aquele que tem uma alta posição, a não ser que ele seja com um coração sedento. Não, ele vem atrás daqueles que estão sedentos. Ele vem daqueles que estão com um coração desejoso, aqueles que ainda lá no fundo têm esperança e querem ter um encontro com Ele. Versículo 10. Jesus lhe respondeu, depois dessa resposta que ela lhe deu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, no qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber da água, desta água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele poderia ter respondido àquela mulher da mesma maneira. Jesus poderia ter se levantado depois daquela resposta bruta dela e também ter respondido à altura. Mas não, Jesus, ele vai com calma. Ele responde de uma maneira branda. A voz dele em nossa vida é uma voz suave. Sabe, queridos, o que nós aprendemos aqui é que aquela mulher, ela começa a ter uma certa compreensão e ela quer saciar a sua sede e ao mesmo tempo ela quer experimentar da água que Jesus, ele tinha para dar para ela. Ela queria experimentar daquela água. Sabe o que eu aprendo aqui? Em todos nós existe uma necessidade a ser saciada. Em todos nós existe uma sede espiritual. Sabe quando você está fazendo tudo e parece que ainda falta algo a ser preenchido? Eu já fiz de tudo, eu estou buscando ali, fazendo isso, eu estou estudando, mas ainda falta algo a ser preenchido em minha vida. Muitos têm buscado preencher o seu vazio existencial, buscando nos relacionamentos. Muitas pessoas têm buscado preencher o seu vazio, buscando no trabalho, no dinheiro. Outras pessoas buscam preencher a sua vida, buscando nos vícios, na vida fácil, levando a sua vida de maneira que bem entende. Mas deixa eu te falar uma coisa: o único que pode saciar a sua sede é Jesus Cristo. Ele é o único que pode preencher este vazio que está em nossas vidas. Às vezes nós levantamos da nossa cama com um aperto no peito, não sabendo que direção ir, e parece que falta algo aqui dentro de nós. Temos uma sede espiritual, mas é somente Jesus que pode saciar a minha e a sua sede. É somente Ele que pode transformar a nossa história. Do versículo 10 ao versículo 14, ele diz que Ele é uma fonte de água viva. E Ele supre tanto as nossas necessidades físicas, como as nossas necessidades espirituais. Quer ter a sua vida saciada? Quer ter a sua vida preenchida?
Muitas vezes esse vazio que está dentro do seu peito, do meu peito, é somente Jesus que pode operar esse milagre. João capítulo 7, versículo 37 até o 39, nos fala algo muito importante. Diz assim a palavra de Deus: no último e mais importante dia de festa, Jesus ele levantou e ele disse em alta voz: se alguém tem sede, preste atenção, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Apocalipse capítulo 21, do versículo 6 ao versículo 7, ele diz assim: eu sou o Alfa. Capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Quantos aqui têm fome e sede de Deus? Nós seremos saciados, nós seremos saciados por essa fonte de água viva. Versículo 25 agora. Assim diz a palavra de Deus: disse a mulher a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Versículo 26. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus, ele se revela através da sua palavra, para que você saiba quem ele é e o que ele pode fazer na sua vida. Aquela mulher, ela expressa esperança diante do mestre. Ela fala aquilo que estava em seu coração, de que um dia ela teria um encontro com o Salvador. Eles esperavam o Messias chegar, eles esperavam o Messias que seria o Salvador de toda a humanidade. E sabe, queridos, há momentos em nossas vidas, que mesmo na dificuldade, eu e você, também temos esperança de dias melhores. Era assim com aquela mulher. Ela tinha ainda uma esperança. Ela falou: eu estou na dificuldade, eu estou com um problema conjugal, eu estou ali sendo mal vista pela sociedade, eu estou com problema disso, eu estou com problema daquilo, eu estou entrando numa crise de depressão, mas ainda no meu coração eu tenho esperança. Eu acredito que mesmo pessoas que ainda não receberam o seu milagre, pessoas que estão passando por dificuldades, pode ser no trabalho, pessoas que estão passando por dificuldade, pode ser na enfermidade, que é algo terrível, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que estão buscando algo do Senhor que há muito tempo, ainda elas não conseguiram, mas eu creio que ainda há uma chama de esperança dentro dos seus corações. Foi assim com aquela mulher samaritana. Sabe, queridos, eu também passo por tantas coisas em minha vida, mas aquilo que eu tenho esperado, aquilo que a minha família tem esperado, mesmo que eu não tenho visto diante dos meus olhos, agora por esses dias, mas tem algo aqui dentro, que me diz que ainda eu vou receber. Quando ela expressa isso, o Senhor Jesus fala assim para ela: sou eu que falo contigo, eu sou o Messias, quem você está esperando, sou eu que falo contigo. Aquele mesmo Jesus, que estava com aquela mulher, naquele poço de Jacó, Ele está aqui essa noite.
E se você ainda tem esperança, mesmo que ela for pequenininha, aí no seu coração, Ele veio ao seu encontro, e Ele quer transformar a sua história. Como nós falamos, Jesus, Ele se revela através da sua palavra. Ele fala: ei mulher, sou eu que falo contigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus, ela diz assim: pois a mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem do Evangelho é poder de Deus para transformar a minha e a sua história. Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho da palavra de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como também do grego, porque Ele não faz acepção de pessoas. O Evangelho é poder de Deus para a nossa salvação. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e conhecereis a palavra, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois a verdade vos libertar, se Jesus libertar a sua vida, verdadeiramente você será salvo, verdadeiramente você será salvo. Versículo 28, então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Sabe, querido, esses versículos nos diz que aquela mulher, ela vai testemunhar tudo aquilo que ela estava vivendo naquele momento. Ela vai testemunhar aquele encontro para os samaritanos. Ela deixa tudo, ela sai correndo, e quando ela chega e conta para aqueles homens, ele fala: o quê? O Messias? Você teve um encontro com ele? Não, peraí, conta de novo. Aquele Messias que é prometido nas Escrituras, aquele que os profetas falaram que ele ia vir, ia nos salvar e iria revelar todas as coisas, é esse? Eles não esperaram nem ela acabar de falar, eles saíram correndo para ter um encontro com o Mestre. O que nós aprendemos aqui é que o seu testemunho, o seu encontro com Jesus, ele é capaz de transformar a vida de outras pessoas. O seu encontro com Jesus, ele é capaz de influenciar vidas. O seu encontro com Jesus é capaz de transformar a sua parentela. A sua experiência com Jesus é poderosa para transformar a sua cidade. A sua experiência com Jesus é poderosa para transformar a sua escola, a sua faculdade, aonde você pisar a planta dos seus pés. Sabe, queridos, se você já teve um encontro com Jesus, não deixe de falar, não deixe de contar para as outras pessoas as maravilhas, aquilo que Jesus representa, aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez na sua vida, porque mesmo que simples, mas o seu testemunho pode mudar toda uma geração. O último ponto é que Jesus, Ele é o único Salvador de toda a humanidade. Não há outro, não há outro. Muitos podem buscar em outros lugares, em outros deuses, mas não há outro. O único Salvador de toda a humanidade é Jesus Cristo, o nosso Senhor. João capítulo 3, o versículo 16, diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 1, versículo 12, diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João capítulo 14, o versículo 6,
A palavra de Deus diz que Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Ei, ninguém vem ao Pai, se não for através de Jesus Cristo. É somente Ele que pode nos salvar, é somente Ele que pode mudar essa situação que você está passando, é só Ele que pode mudar a tua trajetória. Quando falamos de salvação, não é somente de uma salvação eterna, é uma salvação aqui no nosso presente, uma salvação de uma doença, uma salvação de uma crise, uma salvação de uma enfermidade, uma salvação de um problema conjugal, uma salvação de uma depressão que está te levando à morte. Jesus é o único Salvador de toda a humanidade. Versículo 39 de João capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Olha aí, o testemunho de uma mulher que teve um encontro com Jesus, mudou uma sociedade. Verso 40. Assim, quando se aproximaram, os samaritanos se aproximaram dele, eles insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou ali durante 2 dias. Sabe por quê? Porque passar por Samaria fazia parte da agenda divina do Senhor. Ele não estava ali por acaso, mesmo que era um povo que era mal visto por eles, mas o Senhor Jesus tinha um propósito na vida de cada um deles, assim como Ele tem um propósito nas nossas vidas. Versículo 41. E por causa da palavra, muitos outros creram. Lembra do ponto 3? Jesus, Ele se revela a cada um de nós através da sua palavra. Por que você acha que muitas vezes nós nos encorajamos como igreja de lermos a palavra? É porque Jesus, Ele se revela através da sua palavra. Porque muitas vezes que nós encorajamos você a conversar com Deus, nós nos encorajamos uns aos outros a orarmos, porque você vai estar ouvindo a palavra. E quando você está de joelhos, ou de pé ou sentado, orando a Deus, ouvindo a palavra, Ele se revela a você. Ele revela os propósitos que Ele tem na sua vida. Ele revela os planos e o projeto. Ele revela a vida que Ele tem para te dar. É a palavra dEle que transforma. E como diz o versículo 41, por causa da sua palavra, muitos samaritanos, eles creram e tiveram a sua vida transformada. Verso 42. E disseram à mulher: agora nós cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Não foi porque você falou somente, mas agora nós sabemos que Ele é o Cristo, Ele é o Messias prometido, Ele é aquele que quando Ele viria, Ele nos falaria de todas as coisas, revelaria a nossa vida, mudaria a nossa trajetória. Não só porque você falou, mas agora porque nós estamos tendo experiência com Ele. Chegou o tempo de eu e você vivermos as nossas experiências com Jesus. É muito gostoso quando nós ouvimos outras pessoas falarem que receberam o seu milagre, outras pessoas falarem que tiveram um encontro com Jesus. É muito gostoso quando nós vemos testemunho de outras pessoas, nós vemos todo aquele movimento, vemos a pessoa se alegrar, mas você olha para a sua vida e fala: por que comigo não acontece? Chegou o tempo de nós termos experiências com o nosso Jesus,
de você ter esse encontro com Ele todos os dias e experimentar da fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aquela mulher, ela estava olhando somente para o natural. Ela fala: dá-me de beber, pelo menos eu não vou precisar voltar aqui para ficar pegando água, enfrentando toda essa dificuldade. Ele falou: ei, mulher, a água que eu tenho para te dar é uma água que você nunca mais terá sede. É uma água que vai jorrar da sua vida para a vida eterna. É uma água que vai te transformar. É uma água que vai te purificar. É o Espírito Santo que vai te mudar. É Ele que vai transformar o seu coração. É Ele que vai mudar o seu pensamento. É Ele que vai mudar a sua atitude. É Ele que vai te dar uma nova perspectiva de vida. O último texto, João capítulo 17, versículo 3. Coloca para mim esse texto, por favor. Assim diz a palavra de Deus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe, queridos, o conhecimento de Jesus nos levará à vida eterna. É somente Jesus que é o Salvador de toda a humanidade, não há outro. É somente Jesus que pode mudar a nossa trajetória. Sabe de algo interessante? Quando nós olhamos todo o texto de João capítulo 4, nós vemos que Jesus, ele para naquele poço ao meio-dia. Ele estava com fome, cansado. E os discípulos, eles vão até a cidade para comprar comida. Quando aquela mulher samaritana, ela chega diante de Jesus, ele pede o que para ela? Eu não ouvi? Ele pede água. Mas em todo o capítulo 4, nós não vemos Jesus comer. E em todo o capítulo 4, nós não vemos Jesus bebendo a água. Sabe por quê? Porque aquilo que Ele tem para te dar é maior do que aquilo que você tem para oferecer para Ele. Não, Paulo, mas eu estou oferecendo a minha vida. Aquilo que Ele tem para te dar é maior que todas as coisas que você tem para oferecer para Ele. Ele tem vida. Ele tem uma água viva para derramar dentro do teu coração. Ele tem uma água viva que você nunca mais terá sede, porque ela vai saciar o vazio que está dentro do seu peito. Ele tem água viva para mim e para você nesta noite. Quantos aqui querem desta água viva? Feche os seus olhos. O Senhor Jesus está neste lugar. Ele veio ao nosso encontro essa noite. E Ele está disposto a saciar a minha, a sua sede. Eu quero orar juntamente com vocês. E antes de nós orarmos, eu quero aqui falar algo para vocês, ainda com seus olhos fechados. Eu quero lançar um desafio para todos aqueles que querem beber desta água, todos aqueles que querem ser saciados pelo Mestre que está neste lugar. Eu quero fazer um convite a você que nunca fez uma decisão pública pelo nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 12, que, contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram no seu nome, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É necessário nós tomarmos posse de tudo aquilo que Jesus fez por nossas vidas.
É necessário nós tomarmos posse do sacrifício que Ele pagou naquela cruz. Então, se você ainda em sua vida não fez essa decisão por Jesus, e se você quer ter um encontro com Ele aqui essa noite, eu vou pedir para que você, ainda com seus olhos fechados, aí no seu lugar, levante uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos se você ainda não entregou a sua vida para aquele que pode mudar a sua história. Ele está aqui neste lugar. Quando nós nos encontramos com Ele, a nossa vida, ela é totalmente transformada. Se você quer tomar essa decisão, de beber dessa água, de ter esse encontro, de fazer essa decisão pelo Senhor Jesus, levante uma das suas mãos aí no seu lugar. Ainda com seus olhos fechados. Ore a Deus aí no seu lugar. Deixe Jesus falar em seu coração. Não se sinta pressionado, não estou aqui fazendo pressão, não é isso. Eu só estou te direcionando para que você ore e busque uma direção agora. O Senhor Jesus, Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Em todos nós, existe uma necessidade a ser saciada. Todos nós temos uma sede espiritual. Ninguém? Amém. Glória a Deus. Eu peço que você fique de pé aí no seu lugar. Feche os seus olhos mais uma vez. E eu peço que você ore juntamente comigo neste momento. Não espere somente eu orar, mas até mediante esta palavra, esta mensagem, ore a Deus, ore ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos o Senhor. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Obrigado a Deus por mais este privilégio de termos este encontro contigo. Pai, nós queremos a cada dia beber da água que o Senhor tem para nos dar. Esta água que vem para saciar a nossa alma. Esta água, a água da tua palavra, a água do teu Espírito, que preenche os nossos corações. Nós queremos a cada dia, Pai, beber desta água. Aqui nesta noite, como nós comentamos em alguns versículos, nós temos fome e temos sede de justiça. Nós declaramos que nós temos um coração sedento pelo Senhor. E nós, ó Deus, não podemos continuar a nossa caminhada sem a tua presença. Nós não podemos continuar a nossa caminhada sem ter este encontro maravilhoso contigo. Porque, Pai, somente o Senhor e não há outro. Somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Inunda nossas vidas em mais essa noite. Transborda da tua presença, Pai, em nossos corações.
E que a partir de tudo aquilo que o Senhor, ó Pai, começar a fazer no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso caminhar, aonde quer que nós estivermos, nós possamos testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito para a glória do teu santo e bendito nome. Pai, abençoa a tua igreja que o Senhor levantou neste lugar, e que a cada dia nós possamos, ó Deus, caminhar juntamente contigo. Assim nós oramos, agradecidos pela manifestação do Senhor neste lugar, agradecidos porque, se nós estamos aqui, é porque este dia, esta data, já estava na sua agenda. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque nós somos bons, nós não estamos aqui porque nós somos melhores do que as outras pessoas que estão aí fora. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um grande e lindo propósito em nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por todas as suas maravilhas. Obrigado pelo milagre que o Senhor já fez em minha vida. Obrigado pelo milagre que o Senhor tem feito em minha casa. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós agradecemos o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar? Aleluia! Você pode falar palavras, aquilo que está no seu coração para Ele. Você pode glorificar o Senhor aí no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus, queridos. É muito bom ouvir a palavra de Deus, não é verdade? É muito bom ter um encontro com o Senhor Jesus. Estenda assim as suas mãos. Pode acender as luzes, por favor? Eu peço que você estenda as suas mãos. Logo depois que eu orar, você pode estar abraçando o seu irmão. Você pode estar dando uma palavra de vitória para ele. Você pode estar dando uma palavra de encorajamento. E nós, ali fora, teremos um tempo de comunhão. Um tempo onde nós preparamos uma mesa para que nós possamos conversar, para que nós possamos ali trocar uma ideia e se alegrar como igreja. Amém? Glória a Deus. Então não vá embora correndo, não saia aí, né? Aqui já pega o seu carro, saia correndo, não faça isso. Espere um pouquinho, vamos ali participar dessa mesa e nos alegrar juntos para a glória de Deus. Estenda suas mãos, por favor. Que o amor de Deus, que a graça resgatadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos alcançou, que nos encontrou, que o doce consolo do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a sua vida, seja com todas as igrejas do Senhor Jesus espalhadas na face desta terra, e você aí no seu lugar possa dizer amém, amém e amém. Aplauda mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Abrace o seu irmão. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.